Olá a todos vocês que acompanham as videoaulas do projeto Vamos Ler Geração Digital. Hoje o nosso tema é algo muito especial. Hoje falaremos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que já existe desde a década de 1930 no Brasil e é responsável por diversas pesquisas na área econômica e também social do Brasil. Bom, para começar um pouco de aprofundamento e também de questões mais sobre quais as funções exatamente o IBGE é responsável, então, um pouquinho sobre a história. O IBGE, então, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele se constitui como o principal provedor de dados e informação do país, que atende às necessidades dos mais diversos segmentos da sociedade, bem como de órgãos de esferas governamentais, sejam eles federais, estaduais e municipais. Então, o IBGE ele é responsável, através das suas pesquisas, por gerar e alimentar todos esses órgãos, então as prefeituras, os governos estaduais e até o governo nacional. Então, o IBGE, a partir dos seus dados, ele produz, analisa, pesquisa e divulga informações de natureza estatística, demográfica, social e econômica, geográfica, cartográfica, geodésica e ambiental. E com isso, ele ajuda a conhecer a realidade física, humana, social e econômica do Brasil. Então, o IBGE, as informações produzidas pelo IBGE, elas são destinadas a estudantes, professores, pesquisadores, administradores, à imprensa e a toda e qualquer pessoa que tenha interesse em conhecer a realidade do povo brasileiro. E realmente, quando a gente fala de realidade, o IBGE ele faz uma gama muito grande de pesquisas que vão ajudar realmente a conhecer um pouco mais da nossa realidade e de como é o nosso dia a dia. Então, além de produzir todas essas informações estatísticas, geográficas, o IBGE ele também é responsável por realizar discussões para avaliar os processos dessa produção e a disseminação e utilização dessas mesmas informações. Então, como eu estava falando, o IBGE ele produz todo esse material e aí, além de produzir essas pesquisas, que são aí, como eu falei, nas mais variadas áreas, então tanto educacional quanto na área de indústria, o IBGE, por exemplo, é responsável por fazer o cálculo do Produto Interno Bruto, que é o PIB, Então, além de produzir todos esses materiais, o IBGE ele ajuda a direcionar as conversas e os debates em torno desses números para, como eu falei, ajudar a gente a conhecer um pouco mais da nossa realidade social. Agora, para a gente continuar se aprofundando, a gente vai ver um vídeo produzido pela equipe do IBGE que explica um pouco mais da sua história e da sua trajetória ao longo do tempo. Uau, já se passaram 80 anos. Perdoe meu clichê, mas parece que tudo passou num piscar de olhos. Não se engane, vi um bocado de coisas nesse tempo. Desde os horrores da pior guerra que já existiu, até ações de pessoas notáveis e não notáveis que me fazem crer na humanidade. Mas que falta de educação a minha, eu sequer me apresentei. Deixe-me começar dizendo que sou brasileiro. Aliás, levo minha nacionalidade no nome. Tenho também uma vocação para as áreas das geociências e da estatística. Mapas, coordenadas, números, tabelas, gráficos, sempre fizeram parte de mim. Me chamo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mas você pode me chamar de IBGE. Fui concebido em 1934, mas minha gestação durou 2 anos. Assim, meu nascimento data de 1936, durante o governo de Getúlio Vargas. Minha história é um pouco complicada. Veja bem, no início me chamavam de Instituto Nacional de Estatística. Meu núcleo administrativo era chamado de Conselho Nacional de Estatística. A família cresceu e, no ano seguinte, em 1937, nasceu o Conselho Brasileiro de Geografia. Em 1938, já sob o Estado Novo, resolvemos que nossos nomes não eram os ideais. O CBG se tornou o Conselho Nacional de Geografia e eu finalmente surgi com o nome que vocês me conhecem, tendo o CNE e o CNG como parte de mim. Falei que era complicado? Eu era somente um bebê quando se iniciou o levantamento intensivo das coordenadas geográficas. Seria o início da estruturação do sistema geodésico brasileiro. Um bom amigo vai bater a sua porta. Quem é?
é o agente do Serviço Nacional de Recenseamento. Em 1940, um dos fatos mais marcantes da minha vida, o recenseamento geral. O recenseamento geral foi minha estreia no mundo dos censos. Era o 5º do Brasil, mas o primeiro da minha vida. A partir dessa data, os censos demográficos seriam realizados a cada 10 De anos. paz e patriotismo. Para o bem do Brasil, para o seu próprio bem, receba-o cordialmente. Sabe como é? A primeira vez a gente nunca esquece. Perguntas que lhe forem feitas. Em 1941, surgiram propostas para que fosse organizada uma única divisão regional do Brasil, o que era essencial para a divulgação das estatísticas. Em 1942, entrava em vigor a nova divisão regional do Brasil, que agregava as unidades federadas em 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Leste, Sul e Centro-Oeste. A década de 40 foi também marcada por várias aventuras. As expedições geográficas que realizei contribuíram para que o Estado brasileiro e os próprios brasileiros conhecessem mais a fundo o território nacional, auxiliando no processo de integração. Foi nesse contexto que me consolidei como centro produtor de análises voltadas ao planejamento territorial. '53 é um ano pelo qual tenho muito carinho. Foi nesse ano que criei a Escola Brasileira de Estatística, posteriormente chamada de Escola Nacional de Ciências Estatísticas. Foi a primeira faculdade de estatística do Brasil. Veja lá, prezado ouvinte, suas respostas devem ser claras, devem ser sinceras. Jamais me esquecerei do ano de 1960. Foi no censo desse ano que, já maior de idade, fui apresentado à amostragem na produção de estatísticas. Ela mudou para sempre minha maneira de ver o mundo. A comprovação do fato somente poderá ser feita através do recenseamento em curso. Para apurar os dados, foi necessário que importássemos o Univac 1105. As crianças de hoje, com seus smartphones e tablets, devem dar risada do trambolho que hoje ele parece ser. Ele era tão de ponta que o chamávamos carinhosamente de cérebro eletrônico. Em 67, ficou evidente que os dados do censo, coletados apenas de 10 em 10 anos, eram insuficientes para que o Brasil planejasse e acompanhasse o seu desenvolvimento. Por isso, passei a gerar dados também no período intercensitário, através das pesquisas nacionais por amostra de domicílios. Diferentemente dos censos demográficos, as PNADs possibilitavam uma maior frequência na disponibilização dos resultados, além da abordagem de outros temas relevantes. A partir da década de 1970, os censos agropecuário, industrial, comercial e dos serviços passaram a ser realizados de 5 em 5 anos, e não apenas juntamente com os recenseamentos gerais. A partir daí, os dados econômicos seriam disponibilizados com uma frequência cada vez maior. Em 1973, mais da metade dos brasileiros já moravam em áreas urbanas. Para acompanhar a mudança de perfil do país, foram criados novos recortes geográficos denominados de regiões metropolitanas. Inicialmente eram apenas 9. No censo 2010 já eram 36. Diversas pesquisas feitas por mim as usaram e ainda as usam como referência espacial. O tempo passou, mas não me acomodei. Em 1974, realizei o audacioso Estudo Nacional da Despesa Familiar. Nele, meus pesquisadores visitaram cerca de 50 mil famílias 2 ou 3 vezes ao dia, por 7 dias. Nesse tempo, o pesquisador pesava os alimentos consumidos pelo domicílio, além de, sempre que possível, registrar os pesos dos alimentos não aproveitados. Foi um estudo bastante inovador por associar aspectos qualitativos e quantitativos. O ENDEF seria posteriormente sucedido pela POF, a Pesquisa de Orçamentos Familiares, realizada até hoje. Os anos 80. Foi nessa década que, além de usar mullets, comecei a produzir índices de inflação e desemprego, além de novos índices de desenvolvimento e de indicadores sociais. Em 1986, já com alguns fios brancos, assumi as contas nacionais. Elas agregam os dados macroeconômicos do país. Como consequência disso, em 1990, tornei-me responsável pelo cálculo do famoso Produto Interno Bruto, o PIB. A década de 1990 chegou e com ela veio a internet. Em 1995, criei o meu portal, hoje o principal meio de divulgação das informações que produzo. 1992 foi o ano que criei a Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo, a RBMC, principal estrutura geodésica de referência no país.
Nos anos 2000, cada vez mais antenado, inovei ao utilizar os computadores de mão equipados com GPS. Além da possibilidade de investigação de novos temas, houve um ganho na qualidade dos dados coletados e na rapidez da apuração e divulgação dos resultados produzidos. Os GPS permitiram ainda o georreferenciamento, o que viria a possibilitar toda uma nova gama de dados. Como podem ver, embora eu tenha 80 anos, não sou antiquado. Muito pelo contrário, continuo ligado nas inovações tecnológicas e metodológicas, atualizando-me constantemente com o que há de mais avançado para oferecer informações com cada vez mais qualidade para os brasileiros. Tampouco sou antissocial. Estou em várias das mais populares plataformas de redes sociais. Interajo com muitos públicos e participo das mais diversas organizações internacionais, em constante contato com inúmeros países, dando suporte, aprendendo e colaborando. Vocês conseguiram ver, o IBGE está aí desde a década de 1930, né, mais corretamente a partir de 1936, produzindo conteúdos, né, passando por todos os períodos da nossa história política, então, durante o período de ditadura militar, durante o período da redemocratização. Então, o IBGE ele ajudou e ainda ajuda muito, né, no nosso dia a dia, para nós entendermos realmente quais são as principais características do nosso povo. Num país tão gigantesco como é o Brasil, o trabalho do IBGE é muito importante nessas questões. Agora, aproveitando, vamos às nossas tradicionais sugestões de atividade. Então, começando com a letra A, seria uma sugestão de texto. Então, escrever um texto, um gênero textual, a escolha do aluno ou do professor, sobre qual aspecto do IBGE mais lhe chamou a atenção durante essa aula. A letra B, então, seria a fotografia, mostrar por meio de um registro fotográfico algum elemento ou objeto relacionado às pesquisas desenvolvidas pelo IBGE. A nossa terceira sugestão, a letra C, seria um vídeo. Então, gravar uma entrevista perguntando a uma ou mais pessoas o que elas acham e conhecem sobre o IBGE. E a nossa última opção seria o debate, que seria, então, tanto em texto, né, em vídeo, em discussão em sala, de qual a importância do IBGE. Então, a nossa videoaula de hoje é sobre isso, é para mostrar a importância e a necessidade de existirem órgãos como o IBGE, institutos como o IBGE, que trabalham esses dados e nos ajudam a entender melhor as nossas características do nosso povo e do nosso país. Como eu falei, é um país tão grande, então é muito importante que a gente consiga ter trabalhos como o do IBGE que nos ajudem a mapear e conhecer melhor as nossas características. Agora, já indo para o encerramento da nossa videoaula, eu gostaria de mostrar os nossos patrocinadores, que ajudam a fomentar todo o nosso material. Então, nós temos a Copel em parceria com o Governo do Estado do Paraná, a Tetra Pak, a Unimed Ponta Grossa, o Colégio Cepan, o Colégio Sagrada Família, o Colégio Integração, a Prefeitura Estadual de Ponta Grossa, a Prefeitura de Carambeí, de Castro, de Guamiranga, a Prefeitura de Umbaú, de Imbituva, de Ipiranga, de Irati, de Ivaí, de Jaguariaíva, de Ortigueira, de Palmeira, de Piraí do Sul, de Reserva, de São João do Triunfo e de Teixeira Soares. Adiantando também, né, a parceria também com a Continental e com o Instituto IMM. Então seria isso. Como eu falei, uma videoaula que nos ajuda a entender um pouco mais sobre as nossas características e como é a nossa formação do povo brasileiro. Espero você numa próxima videoaula do Projeto Vamos Ler.